amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e hoje eu quero mostrar para vocês, nesse vídeo, um pouco de qual é o meu processo de arte final aqui no Sketchbook Pro. O Sketchbook Pro é uma ferramenta usada para ilustração, mas ela é pouco conhecida, muitas pessoas não usam, as pessoas estão acostumadas mais a usar Photoshop, a usar o Clip Studio Paint ou também o Krita, que é um programa gratuito. O Sketchbook Pro pago, ele para o PC, ele é bem barato, ele custa R$ 70. E assim, é um programa assim que eu gosto muito de usar. Quando eu não tinha conhecimento de como usá-lo, eu achava ele meio difícil e até chato. Mas depois que eu aprendi a usar essa ferramenta, eu não uso outras para as minhas ilustrações. E eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho do meu processo de arte e finalização no Sketchbook Pro. Espero que vocês gostem, beleza? Eu vou mostrar para vocês quais são as ferramentas que eu uso para fazer as ilustrações digitais, tá, galera? Ó, o primeiro ponto que eu uso é esse aqui, ó. Não é nada muito elaborado, não. Eu tenho uma outra que você desenha direto na tela, mas essa aqui eu posso levar onde eu quiser para mim poder fazer minhas ilustrações. Então eu geralmente uso mais essa. E confesso que às vezes me dou melhor com ela do que com a outra, né? Que você desenha melhor direto na tela, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora na tela ali o processo que eu uso para fazer as minhas ilustrações. Então, galera, esse aqui é uma das páginas do meu quadrinho que eu estou fazendo. E aqui você pode observar que eu já fiz um pouco da arte final, né? Então aqui, olha, aqui em cima você pode observar que já está feito um pouco da arte final. Ó. Se eu apagar aqui as camadas do lápis, ó, que é o lápis azul que eu estou usando, você pode ver que já está parcialmente feito a arte final, mas ainda falta aí renderizar alguns pontos, né? Então eu vou mostrar para você algumas ferramentas úteis aqui no Sketchbook Pro. Uma das ferramentas úteis é a ferramenta de lupa aqui, ó, né? De aproximar, girar, mover. Então você pega com a sua própria caneta aqui, ó, abre ele, tá vendo? E aqui você aproxima, você muda ó, de direção aqui, ou você vira a página, ó. Para você fazer isso, você precisa só clicar em cima de onde você quer fazer, ó. Quero virar a página, então é aqui. Quero me aproximar, aí você vai na lupinha. Quero direcionar a página para cima, para baixo. Então, essa é uma das principais ferramentas. Temos outras ferramentas parecidas com essa. Essa daqui, por exemplo, ó, ela é um pouco parecida, só que ela só vai mover o quê? O desenho, ó. O desenho da sua camada que você selecionou. Então, como aqui nós estamos nessa camada aqui, ó, camada 16, então tudo aqui que eu fizer, ele vai mover, ó. E para você voltar, só dá o Ctrl Z. Entendido? Então, vamos começar a arte final aqui, ó. Aqui desse lado, nós temos as canetas. A caneta que eu mais uso para arte final é essa daqui, ó. Essa daqui dá um efeito muito legal, sabe? Então, para fazer a arte final desse desenho, eu vou adicionar essa camada onde está a nave ali, ó. Tá vendo, ó? Ali tem a nave de lápis e ali tem a nave de arte final. Olha que legal. Então, para fazer a arte final aqui, eu vou selecionar essa camada, vou adicionar mais uma camada. Por quê? Porque eu quero que a destruição que está aqui em rascunho, ó, tá vendo? A destruição aqui, ela saia em cima dessa nave, porque ela vai sair um raio daqui, ó. Então eu quero que saia daqui. Então, para fazer essa destruição, eu preciso que ela esteja na frente, né? Como se estivesse saindo de frente dele. Então eu vou criar uma camada acima para que eu possa, então, fazer essa destruição. Então, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Temos a ferramenta de quadrado, que você vai fazer um quadrado, ó lá. Entendeu? Volta. E também você pode fazer um risco. Olha aí, um risco. Então nós vamos usar essa ferramenta aqui. Mas para mim fazer o raio aqui saindo, né? Eu vou diminuir o tamanho do meu pincel. Ele está em 24, que eu uso parte final nesse nível aqui de 24. E eu vou colocar ele agora em 3. Para que o raio ali seja bem fininho, né? Quer ver, ó? Ó, vou fazer aqui. Olha, saiu fino demais. Quero um pouquinho mais grosso. Então,
Eu vou dar uma engrossada aqui, deixar em 12. E a gente vai fazer aqui o raio saindo, ó. O raio saiu da nave, ó. Tá vendo? E depois a gente vai depurar esse raio aqui, renderizar ele para ele ficar com os detalhes mais legais, beleza? Feito isso, você deseleciona de novo aqui, vai para o pincel e agora você vai fazer aqui a arte, ó, ó. Vamos fazer a arte aqui da explosão, né? Da explosão. Deixa eu pegar aqui o pincel novamente, eu vou aumentar para 24 aqui, ou 20, ou 22, na faixa dos 23 e pouco. E agora eu vou fazer aqui a destruição, ó. Ó. E vamos fazendo, ó. Você vai acertando destruição aqui. E aqui você vai fazer, ó. Opa. Volta. Ó. Aqui a gente vai fazer como se fosse uma onda de energia, né? Entendido? Aqui nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou usar a ferramenta de perspectiva. Eu estou usando a olho de peixe, ó. Olho de peixe aqui em cima, você pode olhar na barra. E eu vou fazer alguns prédios aqui. E depois eu vou destruir esses prédios para que possa aparecer ali uma destruição, né? Para eles não ficarem só quadrado, a gente vai fazer aqui, ó, algumas coisas aqui em cima. Não precisa ser muito preciso, tá? Porque você vai destruir logo depois disso aqui tudo, né? Vamos aproximar. Então não precisa ser muito preciso. E agora a gente vai quebrar esses prédios aqui, ó. Como que eu faço para quebrar esses prédios? Então a gente vai usar aquela ferramenta que parece a ferramenta de diminuir ou de zoom. Quer ver? Ó, vou até fazer mais um aqui. Vai ficar mais legal. E aqui, vamos fazer. E agora a gente vai quebrar. Então eu vou mostrar para vocês como quebrar. Você vai selecionar aqui a ferramenta de transformação rápida. Você vai selecionar a ferramenta laço. E aqui a gente vai selecionar algum desses prédios que a gente fez aqui, ó. Então, como eu fiz bem pertinho, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para não pegar o outro traço. Aí, pegou? Vamos mudar. Ó. Né? Como a explosão está vindo de lá, ó, a gente tem que fazer eles se inclinarem um pouco para esse lado. Ó. Né? Então vamos fazer aqui eles se inclinarem. Aqui para dar uma certa bagunça, né? Ó. Usando a ferramenta ali, ó. Então vamos para dar uma questão de desordem aqui. Vamos fazer aqui, ó. Não tem problema se pegar outra coisa aqui, porque a gente vai determinar a cena, né? Então aqui, ó. Vamos pegar. E. Opa, ó, tá vendo? Eu peguei ele errado, ó. Então eu que refaço novamente, senão eu pego um pedaço do outro prédio ali, ó. E eu quero pegar só esse. Só esse que eu quero pegar para causar aqui a destruição dessa nave aqui. Isso aí, vamos lá. Essa é a vantagem do desenho digital. Quer ver? Ó, vamos ver como é que ficou? Como é que tá ficando? Ó, tá vendo?
aqui já temos uma ideia de como vai ser a explosão ali, ó. Eu só vou mudar alguns aspectos aqui dessa arte final que eu achei que não ficou bom. Vamos lá, então. Acho que o raio aqui não ficou legal. Então eu vou apagar. Eu vou apagar esse raio aqui. E a gente vai usar outra técnica. Não, peguei um pouquinho ali. Deixa eu tirar. Ok. Agora eu vou tirar o meu gabarito aqui, ó. E ele vai ficar todo cinza aqui. Por que eu fiz isso? Para mim ter uma noção do que eu vou fazer aqui embaixo, ó. Um cinza meio avermelhado, né? Então aqui embaixo eu vou usar isso aqui, ó. Aqui a cor. Não. E daí aqui eu vou fazer isso. Vou usar esses desenhos aqui, esse pincel de respingo, e daí a gente vai fazer aqui um esquema. Beleza? Então aqui, ó, eu dando esse respingo, e aqui eu vou passar, ó, o branco. Bode branco. E eu vou passar isso aqui, ó. O pincel que eu quero fazer um fundo meio branco aqui, tá vendo? Mas não tão branco, né? E quero lembrar para vocês, galera, que eu ainda tô aprendendo também a lidar com essa ferramenta, tá? Então a gente não é ainda totalmente expert nela. Beleza? Mas eu vou mostrar aqui basicamente como que a gente pode trabalhar com ela, tá? Qualquer coisa depois a gente desce aqui, ó. Nessa camada e a gente arruma ela aqui, quer ver? Agora nós vamos para essa daqui. Essa daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar alguns pontos pretos para dar um efeito de desastre. Aqui, vai dar um efeito de desastre aqui. Olha que interessante fica. E depois eu vou colocar aqui uma onomatopeia. Aqui, ó. Para dar uma ação para essa imagem, entendeu? Então, galera, aqui, acho que eu vou desfazer aqui, vou fazer outra camada. Vou desfazer isso aqui, porque ele deu o efeito que eu queria, mas eu lembrei de um negócio. Se eu precisar apagar aqui, eu vou apagar o desenho que eu já tinha feito. Então é melhor eu desfazer e fazer de novo. Não precisa desfazer tudo, né? Mas aqui, ó, eu crio outra camada em cima daquele branco que eu fiz, e aqui eu vou usar esse efeito. Entendeu? Vou usar esse efeito aqui. Só que depois, se eu quiser apagar aqui, ó, onde estão os prédios, fica interessante, ó. Eu apago, quer ver? Vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, ó. Então eu venho aqui, pego uma borracha, aqui, ó, e apago, ó. Ó, ó como é que ele fica interessante daí, ó. Ó. Pode apagar grosseiramente, né? Ele vai ficar como se estivesse pegando a explosão, ó. Entendeu? Ó. E daí fica bem legalzinho o desenho, um efeito bem legal, sabe? Que vai te ajudar na narrativa do seu quadrinho. Beleza, galera? Olha, por enquanto é isso. Eu vou mostrar mais para frente outro vídeo aqui, terminando então, usando outros recursos aqui do Sketchbook Pro, para vocês terem uma melhor então qualidade na sua ilustração. Então, galera, agradeço aí a atenção de vocês e
Até a próxima!